Vamos ler a palavra do Senhor. Provérbios 16, 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos, eles darão certo. Feche os teus olhos e oremos em nome de Jesus Cristo. Toda honra, todo louvor e toda glória sejam sempre dadas ao teu nome, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já nos propiciou nesta noite, pela boa palavra introdutória no culto. Senhor, nós sabemos que o Senhor tudo vê, o Senhor conhece, e muito antes do nosso nascimento, o Senhor já traçou um plano para cada um de nós. E nós desejamos, Senhor, viver este plano, desejamos viver dentro desse propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos pelas canções que pudemos apresentar em tua honra. O Senhor é santo, santo e santo. E neste momento eu quero pedir humildemente, mais uma vez, Senhor, a tua graça sobre a minha vida, para que eu possa falar a tua palavra, a tua graça sobre a tua igreja, para que possam ouvir, possam compreender e aplicar a tua palavra. E que toda honra continue sendo sempre somente do Senhor e de mais ninguém. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu estava, nesta semana, assistindo um filme cristão. O título deste livro é O Poder da Oração. E ele conta a história de um jovem filho de um pastor que se viu atormentado pela morte da mãe, a revolta contra o pai que era extremamente rigoroso e uma irmã bastante rebelde que causava muitas preocupações. Este jovem, ele decide num determinado momento procurar ajuda em outra igreja, não na igreja onde seu pai era o pastor. E ele chega nesta outra igreja e ele se depara com um senhor que estava varrendo o pátio do templo. Então o rapaz pergunta pelo pastor da igreja e esse senhor diz: olha, o pastor não está. Então o rapaz, ele diz: então eu vou embora. E o que estava varrendo fala: eu também sou pastor, você pode falar comigo? E ele fala: mas como você é pastor varrendo o chão da igreja? Porque na igreja de meu pai os pastores não ajudam. E aí aquele senhor fala: mas isso não me diminui diante de Deus e de você, eu estou aqui para servir. Converse um pouco comigo. E aí o rapaz, ele começa a manter ali um diálogo com esse pastor. É um filme muito lindo que eu recomendo para quem gosta de assistir filmes cristãos. E no meio desta conversa, o pastor que estava varrendo o chão da igreja, ele faz uma pergunta para o rapaz, e esta pergunta ela ficou fixada na minha mente, e eu gostaria de parafraseá-la e trazê-la nesta noite para vocês, para nós refletirmos um pouco sobre esse tempo que nós estamos dedicando ao Senhor nesta noite. Se tudo estivesse dando certo na tua vida, se você fosse uma pessoa que não tivesse nenhum problema, de nenhuma natureza, você estaria aqui para me ouvir nesta noite? Pode parecer uma pergunta estranha, e a tua resposta também pode ser sim, como pode ser não. Mas independente daquilo que você pensa, eu gostaria de te levar para um outro lado da história, que é aquele lado que todos nós gostamos. Nós queremos viver uma vida sempre em liberdade, plena liberdade. Nós queremos escolher o que fazer sem ter que dar satisfação a ninguém. Nós queremos sair com os amigos, nós queremos sair com quem amamos, nós queremos aproveitar intensamente cada momento da nossa vida. E por outro lado, nós não gostamos de se submeter a outros. Nós detestamos regras. Às vezes ficamos
chateados quando a vida nos impõe alguma surpresa e altera os nossos planos, aquilo que nós estabelecemos, que nós planejamos para viver. E isto é muito comum de acontecer. Um acidente, por exemplo, uma doença, a morte na família, o desemprego, as dúvidas que surgem de maneira assim inesperada, são coisas que podem nos impedir de continuar avançando na realização de nossos planos. E nestas horas, quando você se vê num cenário onde os seus planos são frustrados, geralmente vem aquele sentimento de frustração, de decepção, de fracasso por não ter alcançado o que gostaria. Queridos, a vida é cheia de surpresas. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 hora. E pode ser que a vida nos reserve algumas surpresas boas, mas também surpresas desagradáveis. Às vezes parece na vida que a gente está assim vivendo mais surpresas do que normalidade. Às vezes você tem planos, você tem projetos da vida e de repente você começa a ser tomada por surpresas e mais surpresas. E algumas vezes também acontece ao contrário. A vida da gente segue o fluxo normal, sabe, onde tudo dá certo. Onde parece que no corredor, sabe, da vida, existem o tempo todo pessoas te aplaudindo, flores, e música, alegria, parece que tudo está dando certo. E quando tudo parece dar certo, há um risco muito grande de se criar uma ilusão, de achar que nós temos o controle da situação. Nós precisamos ter muito cuidado quando achamos que as coisas estão dando tudo certo, porque é exatamente nesse momento que pode surgir o inesperado, que pode acontecer alguma situação que você, por não estar esperando, não estar preparado ou preparada para aquele momento, terá que enfrentar um grande desafio. Mas vamos olhar também por outro lado esta situação dos imprevistos da vida. Porque os imprevistos, eles vão sempre escrever histórias que às vezes nós não entendemos. Por exemplo, ficar desempregado pode parecer uma situação ruim para alguns, mas o desemprego pode transformar uma oportunidade para um novo emprego, para um melhor trabalho ou até para uma atividade empreendedora. Outra situação, a calúnia, que às vezes vem sobre nós, alguém nos magoa, alguém nos entristece, mas se nós olharmos pelo lado positivo, a calúnia vai nos ensinar que às vezes nós também magoamos as pessoas. A traição, ela também pode muitas vezes abrir espaço em nossas vidas para novos relacionamentos mais seguros. Nem sempre é fácil descobrir o bem que se esconde nos imprevistos da vida. Por isso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Não veja as coisas no aspecto pessimista, negativo, mas procure olhar as coisas sob o aspecto positivo. O mal gera muito mais notícias. É claro que quando acontece uma coisa ruim, a tendência de nós multiplicarmos esta informação do mal, de falarmos mais a respeito do mal do que o bem. Mas escute isto: o bem é que escreve a sua história de vida. O que eu quero dizer com tudo isso para vocês é que Deus, Ele tem planos em nossas vidas que, na maioria das vezes, não somos capazes de entender. Ou seja, viver de acordo com os nossos planos, como se tudo dependesse de nós, como se nós tivéssemos o controle absoluto da nossa vida, nem sempre é o melhor caminho.
Nós devemos buscar ser guiados por Deus e guiados pela fé em Deus. Porque a fé, ela é como uma luz acesa na escuridão que vai te mostrando o caminho, vai te guiando, vai aliviando as tuas dores e os fardos do dia a dia. Os planos de Deus serão sempre melhores do que os nossos planos. Por isso que quando eu digo que nós devemos andar pela fé em Deus, significa também submeter os nossos planos a Deus e priorizar os dele, porque os planos de Deus serão sempre os melhores. A Bíblia fala que quando Samuel foi enviado por Deus para ir até a casa de Jessé escolher um de seus filhos para ser rei em Israel, Davi não figurava entre os principais, não estava no plano de Samuel, mas Davi estava no plano de Deus. Não importa quantos planos você tenha, se você tiver Deus à frente dos teus planos, ou seja, se você permitir que Deus controle e rege os planos da tua vida, com certeza Ele vai te qualificar para que você seja capaz de alcançar o que deseja. Noé, eu fico imaginando a história de Noé. É bem provável que quando jovem, ele tenha planejado o seu futuro, o futuro da sua família, ele tenha imaginado como seriam seus filhos, seus netos, mas Deus tinha um plano maior para Noé, porque Deus tinha um plano que iria garantir a sua sobrevivência no futuro, diante do dilúvio que estava por vir. Então não tenha medo de se submeter ao plano de Deus. Porque, queridos, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos encontrar-se numa estrada em meio a uma bifurcação, onde teremos que escolher o nosso plano ou o plano de Deus. E é muito melhor escolher o plano de Deus. E quando nós decidimos por Ele, então nós sabemos que podemos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O Espírito é aquele que vai revelando, na medida que nós avançamos, qual é o propósito, qual é o plano de Deus para a nossa vida. Jesus disse lá em João 16:33, que o Espírito ensinará toda a verdade a vocês. Ele dirá a vocês tudo aquilo que ele ouviu da parte de Deus, ele vai anunciar para vocês as coisas que vão acontecer no futuro. Então eu lanço nesta noite uma pergunta para nós que estamos aqui, para quem está nos assistindo. Você sabe quais são os planos de Deus e os propósitos de Deus para a tua vida? Talvez você esteja se questionando e perguntando, pastor, qual a diferença de plano e propósito? Uma definição bem simples: plano é o que precisa ser feito para que algo seja alcançado. E o que é propósito? Propósito é quando a gente entende o porquê nós precisamos executar tal plano. Então, plano e propósito de Deus na nossa vida, eles se complementam. E quando nós falamos de plano, quando nós falamos de propósito, nós estamos, na verdade, não nos referindo ao plano e ao propósito maior de Deus para a humanidade, mas nós estamos falando da vontade de Deus acerca da nossa vida. E eu quero falar para vocês sobre 3 verdades que podem nos ajudar a conhecer melhor o plano de Deus para a nossa vida. As 3 verdades são a palavra de Deus, a vontade de Deus e o caminho de Deus. Vamos imaginar uma cena aqui. Você quer fazer uma viagem? Quem não gostaria de fazer uma viagem, gente? Depois de tanto tempo de pandemia, agora que as coisas estão começando a se normalizar, todo mundo quer viajar. Então você decide fazer uma viagem. Você quer passear com a sua família. E você quer ir para o exterior. Então você define, você decide um país para onde você gostaria de ir.
Mas a coisa não é tão simples assim, porque um processo de viagem envolve algumas coisas. Por exemplo, você precisa verificar a legalidade desta viagem, ou seja, as exigências legais. Por exemplo, você tem passaporte? O lugar, o país para onde você vai, exige passaporte? Esse país para onde você vai, ele exige visto, ou você pode entrar sem visto? Você precisa tomar alguma vacina ou não? Trazendo para a realidade de hoje, a maioria dos países exigem, quando a pessoa vai viajar, que apresente o certificado de vacinação do Covid, outros de febre amarela. E aí a pergunta é, você tem legalidade para poder fazer essa viagem? É o primeiro passo. O próximo passo é você definir dentro daquele país para onde que você vai. Tem gente que fala assim, eu vou para os Estados Unidos. Você tem noção do tamanho dos Estados Unidos? Ah, eu vou para a Rússia. Você tem noção do tamanho da Rússia? Qual é o lugar que você vai? Qual é o estado? Qual é o distrito? A região que você pretende ir. Então, o segundo passo, você precisa definir o lugar para onde você vai. E por último, você precisa de uma coisa muito importante que não pode faltar, que se chama planejamento. O que envolve o planejamento? Por exemplo, qual a companhia aérea que você vai viajar? A mais econômica, a mais barata, a que mais cai? Ou a que menos balança? A mais segura? Você vai pesquisar, você vai para a internet, você começa a ver. Pelo menos eu tenho esse costume de ficar pesquisando. Deixa eu ver companhia tal, quantos aviões dela já caiu? Porque vai que de repente eu estou na fila, então eu já mudo a companhia, vou para outra. Segundo, você precisa definir aonde você vai se hospedar. Você vai ficar na casa de alguém, você vai ficar em alguma hospedagem. Quanto que isto vai custar para você? Você precisa definir o roteiro da sua viagem, para que não aconteça de quando você chegar no lugar, você ficar perdido sem saber para onde ir, o que fazer. Você precisa discutir também, pensar, planejar nas questões econômicas. Quanto que você vai gastar? O que você vai comer? Quanto que custa uma refeição nesse país para onde você vai? Esses 3 pontos, essas 3 verdades são importantes quando nós falamos do plano de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ter conhecimento da vontade de Deus e do caminho de Deus. A exemplo desta história dessa ilustração que eu acabei de falar para vocês. Vejam bem, queridos, a primeira verdade é a palavra de Deus que te dá legalidade para você realizar um plano. Então, assim como quando você vai preparar-se para uma viagem, você primeiro vê se toda a documentação, tudo aquilo que é necessário, que vai te dar legalidade para viajar. Assim também, quando você vai executar um plano, a primeira coisa que você precisa fazer é submeter o teu plano à palavra de Deus. Você precisa ver se aquilo que você quer fazer realmente está de acordo com o que a palavra diz. Mas vejam bem, o fato de alguma promessa de algo estar registrado na Bíblia não significa que é vontade de Deus para a tua vida. É importante também olhar isso porque a Bíblia ela é um livro de promessas, mas existem promessas na Bíblia que são para as nações. Existem, por exemplo, pede-me e eu te darei as nações da terra por herança e os confins da terra, por tua possessão. Uau, que promessa maravilhosa essa! Mas eu te pergunto, essa promessa é para você? Então nós precisamos entender na palavra de Deus, quando nós lemos, se a promessa é para uma nação, é para pessoas, se é para a igreja, se é em termos gerais, se ela se aplica a você ou não. Voltando ao exemplo da história, você possui, você tem a documentação em ordem. Você tem legalidade para viajar, você tem o passaporte, você tem o visto, você tomou as vacinas, você tem o seguro necessário, você tem cartão de crédito, você tem dinheiro em espécie. Esse é o primeiro passo, que é submeter a palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia é importante para nos ensinar de alguma maneira
para nos dar legalidade acerca daquilo que nós queremos pedir ao Senhor, mas nós precisamos considerar dois aspectos na palavra de Deus. O primeiro é que você precisa ler a Bíblia, e você precisa observar e avaliar, os seus planos estão fundamentados e autorizados na Bíblia. Porque muitas vezes a gente prepara um plano, mas a gente não observa se vamos encontrar fundamento, se vamos encontrar base no que a palavra de Deus nos diz a respeito. Então a Bíblia, ela vai te mostrar o que é legal sobre Deus. A Bíblia vai te mostrar como você pode alcançar um plano de acordo com a palavra de Deus. Segundo, você precisa observar o caráter de Deus. Ou seja, os seus planos, eles refletem o caráter de Deus. Além do suporte bíblico que é necessário, o teu plano ele precisa também refletir a natureza de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, a espiritualidade de Deus, o amor de Deus, aquilo que você está planejando. Consegue refletir essas coisas, essas qualidades de Deus? A segunda verdade é: descubra a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que vai te mostrar o destino. Ou seja, a palavra te dá legalidade, mas a vontade de Deus, ela te mostra a direção para onde você deve ir. Quando você vive segundo a vontade de Deus, Deus determina o que você vai fazer. E uma vez que você já tem a legalidade na palavra, então você está preparado para poder estabelecer agora um destino. Mas aí vem a pergunta: você sabe qual é o seu destino? Você sabe aonde você quer chegar? Vamos pegar um exemplo bem simples. E se esta palavra for para você, e toma posse dela, se aproprie dela e receba a bênção. Mas vejam bem, às vezes Deus faz promessa na tua vida de ascensão profissional. Um exemplo bem simples. Deus fala com você de alguma maneira que você vai crescer profissionalmente, que você vai ter êxito na sua carreira profissional, e aí você fica muito feliz e começa a pensar: Deus vai me abençoar na empresa que eu estou, no setor que eu estou. Mas vejam bem, o fato da palavra dizer ao teu coração que Deus vai te abençoar nesta área, não significa necessariamente que vai ser no lugar onde você está. Porque o destino pode te levar muito além de onde hoje você se encontra. Então, depois de descobrir a importância da palavra de Deus, o próximo passo é descobrir a vontade de Deus. E aí nós precisamos também entender o seguinte, que Deus ele tem planos gerais e tem planos específicos. Deus tem plano para a família, mas Deus tem plano para a esposa, tem plano para o esposo, tem planos para o filho. Deus tem planos para a igreja, mas Deus tem plano para você também. Então os planos de Deus, eles se dão de duas maneiras, gerais ou específicos. E quando você descobre isso, vamos pegar um exemplo de Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 6, versículos 16, 6 ao 10. Paulo, ele aceitou a Cristo, ele se converteu e se tornou um missionário. Então Paulo entendeu que a ordem bíblica de ir e pregar o evangelho para todas as nações cabia a ele também, ou seja, Paulo, ele se apropria da palavra, então ele tem legalidade para afirmar que o seu desejo de ir, mas agora ele começa a planejar a sua jornada, para onde ele vai. E aí acontece uma coisa interessante: o Espírito Santo, dentro da estrutura da verdade, que é a palavra de Deus, indica para Paulo o lugar exato para onde ele tem que ir. Olha o que diz a palavra: como o Espírito Santo não deixou, vejam bem, o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia. Então eles atravessaram e foram para a região da Flívia, da Galácia. E quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito Santo não deixou. O que isso significa? Que quando você anda alinhado com a palavra de Deus, e você submete a tua vontade a Deus, os teus planos a Deus, o Espírito Santo vai te direcionando, e muitas vezes Deus vai dizer não para você ao longo do caminho, porque Ele tem um propósito maior, Ele tem um plano maior na tua vida.
Então eles atravessaram a Mísia, chegaram até a cidade de Troade, e naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem na província da Macedônia em pé que pedia e dizia para ele o seguinte: venha para a Macedônia e nos ajude. Então logo depois desta visão, eles decidiram partir para a Macedônia, pois estávamos, preste atenção no que diz o texto, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Você tem certeza do caminho que você está trilhando? Você tem certeza do plano que você tem projetado para a sua vida? Talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu não tenho tanta certeza. Como que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu posso ter certeza que eu estou na direção certa? Eu vou te dar alguns exemplos de como Deus trabalha e como Deus manifesta a sua vontade na tua vida. Por exemplo, inspiração divina. A vontade de Deus, ela pode se revelar no teu coração através de um sentimento, de uma ideia que você tem, ou às vezes até mesmo de um sussurro que você pode ouvir enquanto está orando, enquanto está lendo a palavra de Deus. E de repente aquilo gera dentro de você uma convicção muito profunda de que é Deus que está falando com você. Então você ouve a palavra do Senhor. Mas Deus pode falar com você através de um versículo específico da Bíblia. No momento em que você talvez não estava nem imaginando, e de repente aquele versículo, ele salta das Escrituras, e você entende que a voz de Deus falando para você, você se apropria dele, e você entende que Deus está aprovando o seu plano. Segundo, paz interior. Quando você toma uma decisão, e você tem certeza que Deus aprovou, existe paz interior. Romanos capítulo 8, versículo 6, a mente controlada pelo Espírito de Deus terá vida eterna e terá paz. Quando você está certo que Deus está te conduzindo na direção correta, o teu coração e a tua mente ficam em paz, não há conflitos interior. Terceiro, a restrição divina. Vejam bem, quando você caminha no centro da vontade de Deus, quando você se relaciona com o Espírito de Deus de maneira íntima, como Paulo estava naquele momento em que o Espírito se revelou a ele, o Espírito Santo, ele pode tanto dizer a você o que fazer, como também pode dizer para você: não faça tal coisa. Então, se você tem algum plano e de repente vem alguma palavra no teu coração, na tua mente, procure discernir se esta palavra procede do Espírito de Deus, porque pode ser Ele dizendo para você não fazer tal coisa. Também da unidade. Esse é um princípio importante para que o plano de Deus seja realizado na tua vida. Vejam bem, existem decisões que você não pode tomar sozinho. Existem decisões de grupo, decisões de casal, decisões ministeriais. Ou seja, quando existem mais pessoas envolvidas no mesmo processo, você não pode simplesmente tomar uma decisão. É importante que todos estejam caminhando no mesmo sentimento e na mesma direção. Por isso que Jesus falou: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, é nesse sentido. Quando houver concordância, quando houver unidade, então o teu plano, o teu projeto será aprovado por Deus. Em quinto lugar, confirmação, porque Deus também, Ele pode falar com você, e nem todo mundo tem esta plena certeza quando ouve pela primeira vez a palavra. Às vezes surgem dúvidas. Deus chamou Gideão, Deus disse que faria de Gideão um líder para o seu povo, disse que Gideão libertaria o seu povo da opressão dos midianitas. Sabe o que Gideão fez? Está lá em Juízes 6,14. Ele disse para o Senhor o seguinte: se o Senhor está comigo mesmo, então me dá uma prova de que é o Senhor que está falando comigo. Então não tenha receio de pedir a Deus uma prova, uma confirmação daquilo que está no teu coração antes de tomar a decisão. Se há dúvida, se há incerteza, ore e peça ao Senhor uma prova. Deus também pode revelar o seu plano para você através dos dons espirituais.
seja através de um dom de revelação, seja através de uma palavra profética sobre a sua vida. Eu diria que a palavra profética ela é a confirmação de um sentimento que você já tem no coração. De repente você vem para o culto, você não disse para o pai, para a mãe, para o namorado, para a namorada, para a esposa, para o esposo, para o amigo, para a amiga, você não falou para ninguém. Mas aí você vem para o culto e de repente uma palavra profética é liberada sobre a tua vida e ela vai de encontro com aquele sentimento que você tem no coração, só entre você e Deus. Então o Senhor confirma a palavra. E além de tudo isso, mais um conselho para você: busque conselhos em pessoas que tenham sabedoria. Vejam bem, a vontade de Deus, ela também se revela através dos conselhos. E esses conselhos que eu estou falando para você não vêm dos amigos. Esse conselho não vem de qualquer pessoa, mas esses conselhos geralmente eles vêm de quem? Dos seus tutores. E quem são os seus tutores? São seus pastores, seus líderes, seu pai espiritual, sua mãe espiritual ou seus pais biológicos. Pessoas que realmente estão comprometidas com o teu bem-estar, que desejam que você vá bem. Então procure conselho em pessoas sábias. Às vezes nós queremos ouvir aquilo que nos convém, então a gente vai ao encontro de pessoas que vão dizer aquilo que nos convém. Mas não faça isso. Procure ouvir conselho de pessoas que realmente tenham interesse pela tua alma, pelo teu bem-estar. A terceira verdade: descubra o caminho de Deus para a tua vida. Você já tem a legalidade que foi dada pela palavra de Deus. Você já tem o destino que foi revelado pela vontade de Deus. Mas para você chegar nesse destino, você precisa conhecer o caminho. Você precisa saber qual é a melhor rota. Qual é a melhor direção que você pode tomar para alcançar aquilo que Deus projetou para a sua vida? Ou seja, o caminho de Deus, ele vai te ensinar uma coisa muito importante: planejar. Pensar antes de tomar decisão. Ou seja, descrever em detalhes diante de Deus, ou imaginar em detalhes diante de Deus aquilo que você quer fazer. Voltando ao exemplo da viagem, o que você faz? Você pesquisa companhias aéreas, você vai lá e começa a pesquisar preços, você começa a ver as condições de pagamento, você vai pesquisar os hotéis, o roteiro, a alimentação, diversão, o que você pode fazer, o que você não pode, e aí você começa a planejar tudo, como está lá em Lucas 14, 29, onde Jesus ensinou o seguinte, que alguém quando vai construir uma torre, deve primeiro sentar e calcular para ver quanto vai custar, para saber se tem dinheiro. Assim também é o caminho de Deus. Você precisa primeiro, ninguém forçou você a aceitar a fé em Cristo. Alguém aqui aceitou a Jesus porque alguém colocou uma arma na tua cabeça e falou assim: aceita Jesus agora. Não. Nós deliberadamente, de boa vontade, aceitamos o presente de Deus, a sua salvação, o seu perdão, o seu amor, e hoje servimos a Cristo. Mas isso é uma ação deliberada, então nós precisamos entender que o caminho de Deus, ele vai permitir a você observar aquilo que você planejou, que se está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com a vontade de Deus. Porém, isso não significa que você pode fazer o que você quiser ou quando você quiser. O fato de você saber o destino, vejam bem, eu estava meditando nessa palavra e me veio um pensamento ao coração. O fato de você saber o destino e de você ter a legalidade, ou seja, você tem a confirmação, a promessa, não significa que você deve fazê-lo agora. É preciso planejar. E o planejamento, que é o caminho de Deus, ele inclui algumas coisas importantes, como o tempo de Deus, o método de Deus, os recursos de Deus e o lugar que Deus quer que você esteja. Lá em Isaías 55, 9, o Senhor diz assim: assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Ou seja, o caminho do Senhor, ele pode ser revelado na tua vida de muitas maneiras.
Primeiro, diariamente, para quem mantém esta comunhão diária com Deus. Deus pode falar contigo todos os dias, todo momento, quando você busca a orientação de Deus. Aliás, esta é a vontade de Deus, que todo dia, tudo que a gente vai fazer, nós procuremos buscar a orientação de Deus. Vamos dizer que, como eu preguei uma vez aqui, numa das reuniões, que o caminho de Deus é como se fosse um GPS. Que quando você sai, e você vai para qualquer caminho. Hoje, quando eu saio de manhã de casa e vou até Alphaville, eu uso o GPS. Aí você fala assim: pastor, você não conhece o caminho, você não sabe ir até Alphaville sem usar o GPS. Eu sei, mas é que o GPS me dá rotas alternativas, que podem me fazer chegar mais rápido ao destino. O caminho de Deus, Ele também vai te mostrar a melhor direção. Vejam bem, o caminho do Senhor também se revela intimamente. Queridos, existem coisas que Deus revela só para você. Às vezes a pessoa vem para a igreja querendo que, sabe, tem gente que gosta, graças a Deus que nós não temos essa situação aqui, mas tem gente que ama quando aparece aqueles que revelam, que profetiza, que aponta o dedo, que chama na frente, a pessoa fica: Deus está falando comigo. Mas existem coisas que Deus não pode falar abertamente para todos, porque não convém aos outros. É para você, então Deus revela para você, no teu íntimo, lá no teu interior. Deus fala sozinho com você em privacidade. Ele não precisa te expor. Se é alguma situação de correção, de disciplina, se é alguma situação de mudança de rota na tua vida, Deus não vai te expor diante da congregação. Ele vai falar sozinho com você no teu íntimo, a fim de que, se você ouvir a sua voz, acatar a sua vontade, Deus vai te honrar, vai te recompensar publicamente, sem que ninguém saiba o que aconteceu. O caminho de Deus, em algumas situações, na vida de algumas pessoas, ele se revela progressivamente, sabe? Um passo de cada vez. Porque às vezes, queridos, vejam bem, nem sempre você caminha sabendo qual é o próximo passo que você vai dar. O Senhor só fala para você assim, como disse para Moisés: diga ao povo que marche. Vai marchar como, Senhor? Tem um mar na nossa frente. Marchar como, Senhor? Tem monte dos lados. Marchar para onde? Voltar para trás? Então, às vezes, o caminho de Deus, ele vai se revelando progressivamente. Quando o Senhor diz: marche, ele fala para Moisés: toca na água. Moisés toca na água, o mar se abre. E aí eu te pergunto: você entraria ou você ficaria esperando o exército de Faraó te destruir? Às vezes nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é progressiva em nossa vida. Ou seja, o caminho de Deus, em quarto lugar, ele te ensina a compreender qual é a hora certa para você dar o próximo passo. Então, em algumas situações, não basta saber que você precisa dar o próximo passo. Não basta saber qual é o próximo passo que você vai dar. Você precisa esperar o momento certo. Salmo 32, versículo 8, o Senhor diz: eu ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou te guiar e vou te orientar. Espere a voz de Deus falar contigo. Quais são os benefícios que nós podemos alcançar quando nós compreendemos a palavra de Deus que nos dá legalidade, quando nós compreendemos a vontade de Deus que mostra o destino, e quando nós compreendemos o caminho de Deus que nos ensina a planejar para fazer as coisas da maneira correta? Quando você descobre essas três verdades, vejam: palavra, vontade e caminho de Deus. Quando você descobre essas três verdades e se apodera dela, sabe o que vai acontecer? A aprovação, a autoridade, a unção de Deus serão ativadas na tua vida e as coisas vão começar a acontecer da forma como Deus quer que aconteça na tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: pode ser que o caminho não seja fácil. Talvez você diga assim, tem um hino que fala assim: se Cristo comigo vai, eu irei, não é isso? Vejam bem, esse hino não está dizendo que o caminho vai ser fácil.
Porque às vezes o caminho não vai ser fácil, mas ele vai ser um caminho vitorioso, porque na medida que você avança, rompendo de fé em fé, avançando pela fé, você vai vendo os milagres de Deus, o plano de Deus acontecendo na tua vida. Deixa eu te falar uma outra coisa. Anote aí, cuidado com o evangelho triunfalista. Porque o evangelho triunfalista que é pregado em muitos lugares, ele até fala muito sobre o que Deus pode fazer. Vejam bem, mas ele não ensina sobre como e quando Deus irá fazer. Então fala muito o que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e às vezes as pessoas ficam decepcionadas, porque elas se apropriam daquela palavra que Deus vai fazer, mas nada acontece, porque não é ensinado para as pessoas como é que Deus age, e também não é ensinado o tempo de Deus. Nem tudo acontece aqui e agora. Você precisa entender isso, porque todos nós fazemos planos. Desde um plano simples de levantar amanhã cedo, escovar os dentes, colocar o uniforme para a escola ou ir para o trabalho. E nós fazemos muitos planos, alguns são mais apressados, outros são menos apressados. Falando de criança que vai para a escola, às vezes a mãe tem que puxar com coberta, com colchão, tem que derrubar, tem que, às vezes, escova o dente dormindo na cama. Alguns não têm pressa e outros já são mais acelerados. Alguns fazem planos conscientes e outros nem pensam no que está fazendo, vai fazendo. Mas embora nós tenhamos muitos planos, a verdade é que nem sempre eles acontecem como nós queremos. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que o Senhor diz, 3 verdades nesse texto. O Senhor diz assim: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança. Quais são as 3 verdades que esta palavra nos mostra? Primeiro é que Deus conhece os planos que Ele tem para a sua vida. Ele diz assim: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Ou seja, muitas vezes, sabe, a gente olha para a situação que nós estamos vivendo, para o mundo, a gente tem às vezes aquela sensação, sabe, aquela dúvida: será que Deus sabe o que está fazendo? Quando Deus manda o povo atravessar o Mar Vermelho, eu fico imaginando que alguns daquelas pessoas devem ter pensado: será que Deus tem certeza do que Ele está mandando? Às vezes a gente fica também com aquela sensação: será que Deus está fazendo alguma coisa? Porque parece que nada está acontecendo. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 16, que foi lido nesta noite. O Senhor me viu antes de ter nascido. Você não tinha nem sido gerado ainda no ventre da sua mãe e Deus já estava fazendo planos para você. Ele diz assim: os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro quando eu ainda não existia. Sabe o que isso significa? Que nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, antes de você vir ao mundo, Deus, Ele já pegou lá no seu livro e escreveu a tua história, como Ele pretende, como Ele deseja que você seja. Deus tem planos para você, desde o início, antes do seu nascimento. Queridos, não existe nada, crise, fome, pandemia, epidemia, não há absolutamente nada que possa fazer Deus ignorar os seus planos acerca da tua vida. Se Deus, Ele escreveu a tua história e você está vivendo dentro da legalidade da palavra, dentro da vontade de Deus, no caminho do Senhor, você não precisa temer. Deus está no controle de tudo. Ele é Deus, Ele não tem problemas de memória. Deus não esquece do que falou, Ele não volta atrás. A Bíblia diz assim que Deus não é como os homens que mentem. Deus não é como o ser humano, como os filhos do homem, que se arrepende daquilo que diz. Se Deus falou, Deus vai cumprir a sua palavra. Ele não muda de ideia a teu respeito, porque o que Ele tem planejado para você já está escrito. Só depende de você seguir o plano dEle ou seguir o teu plano. Segundo, os planos de Deus são para o teu bem. Olha o que o Senhor diz: prosperidade e não desgraça.
Ou seja, às vezes você pensa assim: nossa, Deus, eu tenho impressão que os teus planos para a minha vida trazem mais sofrimento, mais dor do que qualquer outra coisa. Mas vejam bem, Deus não mente na sua palavra quando Ele diz que os planos que Ele tem para você é para o teu bem. Deus não está dizendo que os planos seriam fáceis. Ele não fala assim: olha, os planos que eu tenho para você vai ser tudo fácil na tua vida. Você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter preocupação, você não vai ter estresse, você não vai ter desemprego, você não vai passar fome, vai dar tudo certinho na sua vida. Não é isto que a palavra do Senhor está dizendo. Ele está falando que Ele tem planos para você, e que esses planos são bons. Mas no caminho até chegar ao destino que Deus tem para a tua vida, existem muitos atalhos no caminho, e o diabo está o tempo todo tentando te empurrar por um desses atalhos. Por isso que o salmista fala que o Senhor vai te livrar do laço do passarinheiro, porque o diabo está sempre colocando algumas armadilhas no caminho para interromper a tua caminhada em direção ao que Deus tem para a sua vida. O que Deus diz para você é com certeza o melhor que pode acontecer na tua vida. E terceiro, o Senhor diz: há um futuro e uma esperança. Um futuro cheio de esperança. Deus não está mais uma vez dizendo que não haverá dor, problemas e sofrimento, mas Ele está dizendo que Ele vai te dar esperança. A esperança de alcançar o futuro que Ele tem para a tua vida. Os planos de Deus para você têm o seguinte objetivo. Romanos capítulo 8, versículo 28, estou terminando a palavra. Olha o que diz a palavra: nós sabemos que todas as coisas trabalham juntas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Deus chamou de acordo com o seu plano. Tudo que Deus faz, mesmo que a exemplo dos personagens bíblicos do Antigo Testamento, ainda que você entre na fornalha, Deus tem um propósito de mostrar o poder da tua vida através da fornalha. Ainda que te lance numa cova de leões, Deus tem poder para te guardar e te tirar de lá melhor ainda. Então, quando acontece alguma situação ruim na tua vida, não veja esta situação como o fim, mas veja como um momento de Deus trabalhando e preparando você para que algo maior aconteça. Se coloque em pé, por gentileza. Talvez você não consiga entender a situação que você está passando. Talvez você esteja na noite de hoje sem ver a luz no fim do túnel. Mas eu te convido a confiar no plano de Deus. Eu te convido nesta noite a aceitar o plano de Deus na tua vida. Eu te convido hoje, enquanto o ministério de louvor vai estar cantando, adorando ao Senhor com uma canção, que você ore ao Senhor no teu coração. Diga para Deus assim: Senhor, eu aceito o teu plano. Senhor, eu sei que o teu plano é o melhor para a minha vida, porque eu sei que o Senhor me ama. Eu não sei qual é, ainda não me foi revelado qual é, mas eu sei que o Senhor tem o melhor, porque os teus planos são sempre os melhores. Adore o nome do Senhor. Meu amado Senhor, nós oramos neste momento a Ti, Senhor. Talvez haja entre nós aqui nesta noite pessoas que estejam confusas em relação aos planos. Senhor, talvez alguns estejam até pensando em ou idealizando algum plano novo. E nesta noite o Senhor nos ensina que todos os nossos planos devem ser submetidos à Tua palavra, devem ser submetidos à Tua vontade e estar em consonância com o Teu caminho. Senhor, eu oro neste momento e peço não é só por mim, eu peço pela Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor, aqui neste lugar. Senhor, muitas vezes não sabemos o plano, ainda não nos foi revelado em sua totalidade, como as coisas serão, o que será, como vai acontecer. Mas de uma coisa nós temos certeza: o Senhor está na frente, está no comando.
E se o Senhor está no comando, tudo na vida do teu filho, na vida da tua filha, Senhor, coopera para o seu bem, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos, tomem assentos. Deixa Deus dirigir a tua vida e os teus planos. Este hino que cantamos diz: é só esperar acontecer, e é só continuar. Vai fazendo a sua parte, continua servindo ao Senhor e confiando nele, e os teus caminhos serão aplanados. A canção diz que nada e ninguém pode impedir. Amém? Toma posse da palavra do Senhor nesta noite sobre a tua vida.